Imagine um jogador com dois apelidos. E os dois fizeram com que ele passasse para a história. Baltazar Cabecinha de Ouro. Ele não chamava Baltazar e pegou o apelido de Cabecinha de Ouro de um superastro da Hungria. Vamos conhecer agora a história de um dos maiores artilheiros, de um dos maiores ídolos do Corinthians. Tem até um busto dele lá no Parque São Jorge. Baltazar chegou no Corinthians vindo do Jabaquara. Ele chamava a atenção, mas não pela técnica. Ele jogava de meia, mas não era um grande jogador, não. Quando foi colocado lá na frente, perceberam que ele tinha um cabeceio raro. E aí desandou a fazer gols. 269 gols com a camisa do Corinthians. É o segundo maior artilheiro até hoje, só perdendo para o Cláudio, que jogou também na época dele. Foi campeão do quarto centenário, era um ídolo popular. Desses 269 gols, 71 foram de cabeça. E aí o Oswaldo Silva, como era o nome dele, e que já tinha o apelido de Baltazar, em homenagem ao rei mago negro que deu mirra para Jesus no dia do nascimento, e também pela semelhança com o irmão dele, que chamava esse sim Baltazar, o Baltazar ganhou o apelido de Cabecinha de Ouro. O Sandor Kocsis era um ídolo no mundo inteiro. A seleção da Hungria encantava o mundo e Kocsis fazia muito gol de cabeça. Ganhou o apelido de Cabecinha de Ouro, que, claro, a imprensa trouxe para o Brasil e homenageou o Baltazar. Fazia muitos gols, era um ídolo popular. Aconteceu um concurso de uma emissora de rádio que oferecia um carro para o jogador mais popular. Adivinha quem ganhou? O Baltazar. Saiu desfilando com aquele carrão pelas ruas de São Paulo, mas um problema elétrico fez com que o carro pegasse fogo. Quando isso aconteceu, o Baltazar saiu correndo, a imprensa foi em volta dele e ele, ao invés de preocupação, disse: isso não é problema, a torcida do Corinthians vai me dar outro carro. E ela deu mesmo. Fizeram uma vaquinha e deram outro carro para o Baltazar, que era um verdadeiro deus para o torcedor corintiano. Mas o tempo foi passando e o Baltazar não sabia exatamente guardar dinheiro. Ele tinha até uma certa arrogância, um certo orgulho, com razão, né, da bola que jogava, mas não soube se preparar para o futuro. Achou que seria tudo muito simples e, de fato, quando ele parou, teve até a oportunidade de ser técnico no Corinthians, mas não conseguiu passar aquilo que ele sabia fazer em campo para os seus comandados. Durou pouco a vida de treinador do Baltazar. E aí o dinheiro foi acabando e ele teve que fazer pequenos bicos. Chegou até a trabalhar no próprio Corinthians cuidando da sala de troféus. E olha que ele ajudou em muitos, inclusive no histórico do quarto centenário, em 54. Mas a coisa não rolou, que ele fez bico em muitos lugares, trabalhou até de carcereiro no Carandiru, olha só. Era ídolo lá, né? Ainda era muito famoso, então esse trabalho de carcereiro foi facilitado pelo nome que ele ainda tinha. Mas o tempo foi passando, a vida foi ficando cada vez mais difícil e com 71 anos Baltazar morreu por insuficiência cardíaca e com muito pouco reconhecimento. Ele ganhou, sim, depois da morte, um busto lá no Corinthians. Até hoje está lá homenageado, ele e mais 4 jogadores. Homenagem muito merecida, mas infelizmente o grande Baltazar poderia ter uma história muito mais legal, muito mais completa, se naquela época houvesse a preparação que existe hoje para o jogador de futebol. Mas ele achava que a popularidade seria para sempre, e não foi assim. Mesmo assim fez muita história, disputou 2 Copas do Mundo, 50 e 54, fez gols nas duas. Em 50, no jogo contra a Suíça, no Pacaembu, 2-2, ele fez um dos gols. E em 54, na abertura da Copa, quando no 5-0 contra o México, ele também fez um dos gols. Mas o tempo passou para ele, só que a história permaneceu. E com muito orgulho a gente faz aqui a nossa homenagem a Oswaldo Silva. O Baltazar, o Cabecinha de Ouro, está no nosso hall dos deuses da bola.